nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Boa noite, né? Nós estamos aqui no Instagram, no site da Casa do Bem, né? Em Diamantina. E eu já vi aqui vocês me desculpem porque eu estou com um problema de visão. Eu tenho uma semana que eu fiz nessa vista aqui uma cirurgia de retina, né? E então do lado direito eu não estou enxergando muita coisa. Mas já li aqui da Zenília, né? Boa noite. Da Vânia, né? Glice, boa noite. Jairo, da Leila, né? Também falando aqui que ela entrou. A Ivanice, né? Também está aqui Ivanice, né? De Paula, né? Boa noite a vocês. Bom, novamente eu peço desculpa aí por esses transtornos, né? Mas na realidade vocês podem ter certeza que nós estamos aqui com a maior boa vontade possível, né? E agradecendo aí ao pessoal da Casa do Bem, não é? Agradecendo essa oportunidade, esse convite para estar com vocês, né? E vamos, né, trabalhar o tema aí que é, sem dúvida, a atitude mental, né? Esse tema eu peguei a referência dele em duas obras, né, que eu acho assim de suma importância, né? A primeira é uma obra que chama Atitude Mental, uma chama realmente Atitude, né? E a outra é o livro Pensamento e Vida. Todas as duas obras elas são de Emmanuel, né? Aliás, é interessante falar isso, provavelmente vocês já sabem, mas eu gosto muito de divulgar isso, principalmente quando eu trabalho nestas lives, né, nesses encontros com casas espíritas, né, com o movimento espírita que está no interior. E vocês estando no interior, muitas vezes vocês não têm a disponibilidade, a facilidade que as pessoas têm estando numa cidade maior, né? No nosso caso, por exemplo, hoje eu estou em Itaúna, mas a nossa distância de Belo Horizonte é uma distância muito pequena. Então, nós temos acesso, né? É muito mais fácil nós termos acesso aí aos livros do que propriamente vocês. Então, quando eu faço esse trabalho, eu gosto muito de divulgar, né? Gosto muito de divulgar para as pessoas um site que é maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei se vocês conhecem, mas lápis e caneta na mão, né? E para vocês anotarem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e isso vai trazer para vocês uma facilidade muito grande, principalmente que nessas regiões, muitas vezes, há um intercâmbio muito grande, né? A pessoa de uma cidade vai fazer estudo na outra, da outra cidade vai fazer estudo na outra, né? E então, muitas vezes, né, nós que somos aí esses expositores, que somos aí esses oradores, que temos a responsabilidade da divulgação doutrinária, nós
muitas vezes precisamos recorrer a vários livros, recorrer a várias fontes, né? Então prestem atenção nisso que eu vou falar com vocês. Vocês anotem aí, entrem na plataforma da internet que vocês usam. Quem usa, por exemplo, a plataforma da Windows é o Edge, né? Que é a plataforma que você entra e navega ali naquilo que nós chamamos, né, de navegação de internet. Outras pessoas, elas usam o Cronos, né, que é o navegador do Google. Dois ótimos navegadores, né, e a gente não tem nenhuma relação de queixa quanto a um quanto a outro. Isso vamos dizer assim, o entendimento de cada um, aquilo que a pessoa, na realidade, gosta mais. No meu caso, né, como eu, no micro, né, no notebook, eu tenho o Windows, então eu uso o Edge. No meu tablet, né, eu uso muito mais o Chrome. E todos os dois me atendem assim maravilhosamente. Então, vocês entrem no navegador de internet de vocês e digitem lá assim, bibliadocaminho.com.br. Vou repetir, bibliadocaminho.com.br. Não é? Quando vocês digitarem bibliadocaminho.com.br, logo imediatamente vai abrir a plataforma da Bíblia do Caminho. E quando abrir a plataforma da Bíblia do Caminho, a primeira coisa que vocês vão ver é uma foto, não é? De Francisco Cândido Xavier. Logo abaixo dessa foto, vocês vão ver 3 quadradinhos, né? Que vão estar lá, 3 janelinhas, vamos dizer assim, né? Allan Kardec, né? Allan Kardec, Espiritismo, e na outra janelinha vocês vão ter lá Francisco Cândido Xavier. Se vocês que clicarem na janelinha Allan Kardec, vai aparecer lá vários temas, né, relativos a Allan Kardec. A história completa, documentos, uma série de informações sobre Allan Kardec que vocês vão maravilhar e vão poder aí na casa espírita de vocês abrirem até um estudo sobre Allan Kardec. Na outra janelinha vocês terão Espiritismo. Quando vocês clicarem em Espiritismo, vai ter lá Doutrina Espírita, Espiritismo, Francisco Cândido Xavier, o Pentateuco Kardeciano e mais um sem número de temas, não é? Que são maravilhosos para nós que preparamos para palestras e principalmente para nós que gostamos de estudar. Porque para nós que gostamos de estudar, é necessário, né, a gente ter essa facilidade. Muitas vezes você quer estudar alguma coisa, quer estudar, tem interesse de desenvolver aquele tema, mas não tem o caminho e não tem o recurso necessário para desenvolver esse tema. Quando, na realidade, se você clicar em Espiritismo, você vai abrir lá as janelinhas de centros, grupos e sociedades espíritas, o Espiritismo Ciência, o Espiritismo Consolador, várias fontes de pesquisas assim maravilhosas. E quando você clica na terceira janelinha, que é Francisco Cândido Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, o que vai abrir? Vai abrir logo de imediato o catálogo, né? O catálogo por autoria espiritual das obras de Chico Xavier. Então lá tem todas as obras de Chico Xavier por autoria espiritual.
Então começa por André Luiz, né, e vai seguindo, Neio Lúcio, espíritos diversos, Emmanuel, todos os espíritos, né, todos os espíritos que se comunicaram por Chico Xavier e todos os livros de Chico Xavier, vocês vão encontrar aí, né, nessa Bíblia do Caminho. E se vocês clicarem numa parte chamada aforismos, né, que são frases, são pontos, então vai ter lá, por exemplo, assim, quando eu estava preparando o estudo para trazer para vocês, estava lá, atitude mental, né? Então eu cliquei em atitude, apareceu aquilo que me oferecia sobre atitudes e achei lá o que eu precisava sobre atitude mental. E com uma vantagem. Qual é a vantagem? Que na realidade, hoje, nós estamos com várias obras de Chico Xavier, obras adulteradas, né? Obras que às vezes nós achamos que são confiáveis, mas não são confiáveis, porque são obras que sofreram adulteração. O que são essas adulterações? As obras, elas foram descaracterizadas na medida em que houve várias trocas de palavras, na medida em que o pensamento de Emmanuel ficou alterado e principalmente na medida em que se alteraram vários versículos do Evangelho. E, alterando estes vários versículos do Evangelho, automaticamente altera-se então o pensamento de Emmanuel, como altera o pensamento de qualquer outra. Se eu alterar uma nota musical, na sinfonia de Beethoven, eu altero a sintonia de Beethoven. Se eu alterar as palavras dentro da literatura de José de Alencar, de Machado de Assis e de outros mais, eu altero, não é, a essência do que o autor quis colocar. Então, essas alterações, que eu vou chamar de adulterações, não é, elas são graves e elas estão aí. Né? São graves e elas estão aí. Agora, qual que é a maior importância que eu acho da Bíblia do Caminho? A melhor importância é que você que está aí no interior, você que às vezes está aí numa fazenda, ou está retirado aí do centro da cidade, ou às vezes mora num lugar que você não tem uma biblioteca, ou não tem uma livraria que te sustente, né? Você tem a Bíblia do Caminho, com a grande vantagem: tudo que está colocado dentro da Bíblia do Caminho está conforme o original. Então, conforme aquilo que foi, exatamente conforme aquilo que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, através dos espíritos que serviram a Francisco Cândido Xavier. Além do mais, tem a maior vantagem. Qual a maior vantagem? De você não ter que comprar livros. Por quê? Porque, na realidade, hoje as coisas estão cada vez mais difíceis. As coisas estão cada vez mais complicadas. E nós precisamos de economizar. Então a Bíblia do Caminho, ela nos traz essa economia. Ela nos traz grandes vantagens. A economia do bolso, a confiabilidade naquilo que nós estamos lendo, não é? E a facilidade de acesso. Porque se você estiver na sua cama, né, vamos dizer à noite, qualquer hora que você estiver na sua cama, você está lá deitado pensando no estudo que você vai fazer amanhã, depois da manhã, semana que vem, você pega o seu celular, digita lá na sua plataforma bibliadocaminho.com.br qual que é o tema que eu tenho? Aborto. Aí você vai lá, clica lá, aborto. Ele vai abrir tudo
tudo que tem de aborto, todas as obras que tem sobre o tema aborto, e você pode compilar cada uma. Você pode trabalhar cada uma com tranquilidade, sabendo que tudo que está na Bíblia do Caminho está ipsis literis com aquilo que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Né? Então, eu sempre gosto de deixar essa dica, sempre gosto de deixar essa indicação para o pessoal, porque se ela é boa para mim, né? Eu, Jairo Avelar, trabalho 90% dentro daquilo que me oferece a Bíblia do Caminho, né? Se é bom para mim, eu não quero guardar esse tesouro para mim. Então eu estou dividindo com vocês. Anotem aí, bibliadocaminho.com.br. Esse é o caminho da confiabilidade, da economia, não é? Esse é o caminho da confiabilidade e o caminho da economia. E é o caminho da facilidade que nós precisamos para, na realidade, manter firmes essa chama que é a divulgação doutrinária, não é? A divulgação doutrinária, ela é a essência da doutrina espírita, porque na medida em que nós trabalhamos na divulgação da doutrina espírita, essa doutrina não cessará de produzir os seus frutos, não é? Então, bibliadocaminho.com.br. Ora, dentro do nosso tema, que é atitude mental, né? Emmanuel diz assim: quando a criatura passa a interrogar o porquê da dor, o porquê do destino, encontrará a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe as buscas, né, dos corredores, dos santuários internos. Então Emmanuel, ele está nos dizendo o seguinte, que a criatura, quando a criatura passa a interrogar, não é, o porquê do destino e da dor, aliás, tem um livro maravilhoso de Leon Denis, né? O ser, o destino e da dor, né? Quer dizer, esse livro é maravilhoso, um livro que vale a pena ler, né? Extremamente objetivo, filosófico, né? E que nos leva justamente a essa proposta, que é a proposta de Emmanuel. Nós nos auto-interrogarmos, né? Quanto a esse destino, a essa dor. Por que que, na realidade, Emmanuel diz assim, que nós vamos encontrar, né, nas luzes dos princípios espiritistas, né, esta claridade, não é, dentro dos corredores internos. Que corredores, que santuário interno é esse? Dentro da nossa própria alma. Então, por que que Emmanuel nos convoca a avaliar, a interrogar o porquê do destino? Ora, é muito simples. Por que eu nasci? Ora, se eu nasci, tem uma razão. Por que eu nasci? Agora, por que eu nasci nesta casa? Por que eu nasci nesta casa e por que estes são os meus pais? Por que estes são os meus irmãos? Por que estes são meus filhos, genros, noras, cunhados? Por que eu habito nessa família? Ora, porque eu sou psicólogo, porque o outro é urologista,
porque o outro é farmacêutico, porque a outra é dona de casa, porque o outro, não é paraplégico, porque o outro é tetraplégico, porque o outro nasceu cego, muitas vezes surdo, aleijado. Por quê? Ora, nós então abrimos este questionamento, né? Por que tantos vivem as suas dificuldades, como outros vivem as suas facilidades? Por que eu enxergo às vezes aqui ou ali, não é? Pais, mães que eu queria que fossem meus pais, minhas mães, minha mãe, que fossem meus irmãos. Ora, na realidade, quando Emmanuel nos chama a essa reflexão, ele vai também nos dizer assim: a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência. O que faz a realidade, o que faz a vida, não são as queixas, não são as reclamações, não é? Não são a admiração, a contemplação. Mas, na realidade, tudo ocorre através dos questionamentos, porque são através dos questionamentos que nós nos atentamos para os acontecimentos. E através dos acontecimentos que nós vamos registrando, é que nós vamos aguçando a nossa sensibilidade, a nossa inteligência para encontrar soluções. Ora, essa minha vida difícil com a minha esposa, com o meu filho, às vezes com o meu patrão, às vezes com a minha profissão, não é? Essa vida muitas vezes difícil em arrumar emprego, em conseguir um bom salário, em me firmar nos empregos, não é? Tudo isso, se eu não questionar à luz da doutrina espírita, abrir-se-á em mim uma grande revolta, na medida em que eu vou ver muitas pessoas caminhando exitosas, muitas pessoas com sucesso, não é? E eu, às vezes, vou olhar para mim e pensar assim: por que eu? Não é? Que destino é esse que me trata com tanta rudeza? Que destino é esse que trata o João e o Kleber com tantas facilidades? Ora, e eu vou questionar também, né, o motivo das minhas dores, o motivo das minhas dificuldades. Então, o que acontece? Na medida em que eu abro esse questionamento, eu abro em mim também o mais importante, que é as atitudes mentais. Porque na medida em que eu coloco a minha mente em trabalho, na medida em que eu tiro a minha mente da revolta, da insatisfação, na medida em que eu tiro a minha mente das dificuldades, simplesmente das queixas, eu vou viver melhor. E é necessário, para que eu viva melhor, que eu abra um questionamento interno, um questionamento esclarecido, um questionamento que tenha potencial, para que eu, então, vá entender aquilo que nós chamamos de destino, aquilo que nós chamamos de dores, né? Que nós vamos chamar assim, os problemas do ser, não é? Ora, há uma necessidade muito grande
de nós abrirmos diariamente esses questionamentos. Vamos chamar esses questionamentos de autoanálise. Vamos chamar esses questionamentos de busca existencial. Autoanálise, na medida em que eu estou buscando em mim, analisando em mim a causa das coisas. Por que avaliação existencial? Porque na medida em que eu paro para pensar sobre a minha existência, eu então vou encontrando os motivos que justificam a minha existência. Não é? Ora, existir não é um ato fácil. Eu digo assim, muitos passam pela vida 20, 30, 50, 70, às vezes 100 anos. Passaram pela vida, viveram, mas não existiram. Porque na realidade, mas Jairo, por que eles não existiram? Porque na realidade, viver é um ato biológico. Existir é um ato psicológico que te leva à conquista existencial. Viver, os pássaros vivem. Uma aranhazinha que está transitando aqui pelo chão, ela está viva. O cachorro que está aqui atrás latindo, ele vive. Viver é um ato biológico. Para você viver, você precisa de arroz, feijão, uma carne, você precisa de proteínas, né? Precisa de vitaminas, disso e daquilo, para que você viva. O cachorro precisa de ração, o pássaro precisa de alpiste, né? O inseto, a aranha precisa de captar alguns insetos, né? Para que se viva. E muitas vezes nós somente vivemos. Levantamos, escovamos os dentes, fazemos a nossa higiene matinal, assentamos à mesa, reclamamos do café, reclamamos do pão, reclamamos da manteiga, reclamamos do queijo, reclamamos de tudo, né? Levantamos, vamos para o trabalho, trabalhamos, atendemos um, atendemos outro, voltamos, almoçamos, voltamos para o trabalho, trabalhamos, atendemos um, atendemos outro, isso e aquilo, voltamos para casa, jantamos, ou então tomamos o café da noite, assentamos em frente à televisão, ouvimos blá, 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 não questionamos nada, não interrogamos o que Emmanuel está dizendo aqui, não abrimos a interrogação sobre nada, simplesmente vivemos um ato extremamente, tão somente biológico. E nós precisamos sair disso. Nós precisamos sair disso na medida, nós precisamos sair disso na medida em que, na realidade, nós temos que existir. Res cogito resistência, ou seja, se penso, logo existo. Ou seja, a existência, ela está atrelada ao pensamento, ao questionamento. Então, o questionamento é uma atitude mental. É uma atitude que nós temos que ter durante todo o dia das nossas vidas. Por que hoje eu estou mais irritado? Por que hoje eu estou mais feliz? Por que hoje eu estou mais disponível? Por que ontem eu estava mais triste? Nós temos que nos autoanalisar. Nós temos que abrir em nós, né, uma avaliação existencial, porque através dessa avaliação existencial é que nós podemos, então, nos melhorar como pessoa.
E lá na Bíblia do Caminho, né, lá no pensamento xaveriano, no pensamento de Francisco Cândido Xavier, não é? Eu fui também numa página indicada, né, do livro Pensamento e Vida, no seu capítulo 1, não é? Quando Emmanuel ele vai dizer assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ora, Emmanuel já tinha dito no trabalho anterior, ele diz: a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência. A grandeza da mente. Nós não sabemos a grandeza que nós temos aqui. A grandeza da mente, ela, na realidade, ela desafia o potencial, o nosso potencial como de espíritos imortais. E Emmanuel diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ora, veja bem, Emmanuel, ele associa, não é? Emmanuel associa a mente a um espelho. Deixa eu ver se eu tenho um espelho aqui. Não tenho um espelho. Mas o que seria, né? O que seria esse espelho? Não é? Esse espelho, né? Vamos dizer que isso aqui seja um espelho. Então, o que é um espelho? Eu ponho o espelho, a imagem que isso aqui está voltada vai captar a imagem que isso aqui está direcionada. Se fosse aqui no momento, esse espelho, esse suposto espelho aqui, ele estaria virado para o meu notebook. Então ele captaria aqui a imagem do meu notebook. Então Emmanuel vai comparar a nossa mente ao espelho da vida, não é? Então, por que Emmanuel, olha o pensamento de Emmanuel, por que nós precisamos de trabalhar o pensamento de Emmanuel naquilo que é exato, naquilo que ele realmente falou? Por isso nós não podemos alterar palavras naquilo que Emmanuel disse. Por quê? Porque existe uma matéria chamada linguística, existe uma matéria chamada semântica, que nos faz estudar o quê? A significação das palavras. Emmanuel podia dizer assim: a mente é o retrato da vida, a mente é, né, um desenho da vida. Emmanuel podia dizer assim: a mente é um vidro na vida. Não, ele disse: a mente é um espelho. A mente é o espelho da vida. Então, ele não disse outra coisa, ele disse espelho. E nós não podemos alterar a palavra espelho. Por quê? Porque esse é o pensamento do nosso instrutor. Este é o pensamento de Emmanuel. Então, na realidade, por que Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida? Porque ele quer dizer que a mente tem duas atividades básicas. Quando nós colocamos esse espelho aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é captar a imagem que ele está voltado para ela. Então, se você está dirigindo um carro, você vai olhar no espelho retrovisor, não é? E você vai ver o que passou, não é? Você vai ver aquilo que está lá atrás na estrada. Você vai olhar no espelho retrovisor e você vai ver lá o que está atrás na estrada. Agora, se você tirar o seu espelho ou pegar lá no alto lá do seu carro e pegar o espelho e virar para você, você vai se enxergar nesse espelho. Por quê? São as imagens. São as imagens. Então, existem mentes
que são iguais a espelhos retrovisores. Elas não conseguem enxergar nada que não seja que está lá atrás. São as mentes que vivem no passado e elas refletem esse passado, não é? Então, a mente, ela capta, olha bem, o espelho, vamos assim, o espelho capta e refrata. Ele devolve a imagem. Então, dependendo da qualidade do espelho, nós vamos ter boas imagens e más imagens, não é? Então, a mente é o espelho. Dependendo da qualidade da nossa mente, ou seja, desse nosso espelho, nós vamos ver a vida de uma determinada forma. Por isso que uma mesma coisa, ela é vista por pessoas diferentes de formas diferentes. Porque tem pessoas que têm um espelho de um vidro vagabundo. Ele olha assim e ele altera todo, não tem condição. Agora, tem pessoas que têm um espelho formado de cristal. Espelhos maravilhosos que refletem autenticamente a imagem. Então, cada um vai ter o seu espelho de conformidade com aquilo que Emmanuel falou lá atrás, com a sua capacidade de interrogar as coisas. Na medida em que nós vamos interrogando, na medida em que nós vamos fazendo essa análise existencial, esse nosso espelhinho, ele vai captando e vai refletindo. Então, o que acontece? Todos vocês estão aí ligados, né, no canal do Instagram, nesta live da Casa do Bem. Todos vocês estão me vendo. Cada um vai me ver de uma forma. Cada um vai me ver com o seu espelho. Uns vão falar assim, gente, esse Jairo é muito bonito. Outros vão falar assim, nossa, que homem maravilhoso. Outros vão falar assim, Deus me livre, que homem mais feio, que homem mais horroroso. Cada um vai me ver com o espelho que tem. Quando nós conversamos com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos filhos, com os nossos amigos na rua, o que é que está acontecendo? O nosso espelho está trocando imagens. Então eu estou aqui numa sala, que vocês estão percebendo aí no vídeo. Vamos dizer assim, esta sala, ela não é alta, não é baixa, não é larga, não é estreita, não é clara, não é escura. Cada um vai enxergar essa casa com os olhos que tem. Cada um vai sensibilizar esta casa, esta imagem, com o espelho que possui. Sócrates dizia assim, a beleza não existe. Ela pertence aos olhos que veem. Na realidade, é assim. A beleza realmente não existe. Cada um sensibiliza aquilo que vê conforme a sua mente, conforme o espelho que ela possui. Você tem uma amiga, você pensa assim, nossa, o namorado da Margarete é muito feio. E, no entanto, a Margarete vira para ele e fala assim, bem, você é lindo. Ora, cada um sensibiliza as coisas de conformidade com o que possui. A nossa mente capta, a nossa mente reflete. No momento que nós captamos as imagens, trabalhamos essa imagem, não é? E refletimos essa imagem. E essa imagem, ela, quando nós refletimos, ou seja, nós repassamos de volta essa imagem, ela recebe um repasse que é anímico. Que repasse anímico é esse?
Porque a imagem que nós julgamos, ela está intimamente ligada à mente que nós possuímos. Ela está intimamente ligada à mente que nós possuímos. Ou seja, se nós temos uma mente amorosa, pacífica, alegre, honesta, uma mente valorosa, trabalhadora, nós vamos repassar amor, nós vamos repassar paz, nós vamos repassar alegria, vamos repassar honestidade. Agora, se o nosso espelho mental é um espelho de desamor, de rancor, de ódio, de tristeza, de desonestidade, quando nós formos refletir as imagens que nós captamos, nós vamos refletir com desamor, com rancor, com ódio, com tristeza, com desonestidade. Nós chegamos aí em Diamantina, eu estava conversando aí com o meu anfitrião mais cedo, acertando essa questão do vídeo, e eu falei com ele assim, olha, eu já fui umas 4 vezes aí em Diamantina, né, nesse parque, né, um parque, se não me engano, do Ibitiboca, um parque que tem aí, né, e você vai entrando, vai andando, e são as cachoeiras mais lindas que eu conheço, elas estão nesse parque. E as fotos mais lindas que eu tenho nos meus álbuns de recordação, elas estão aí nesse parque. No entanto, muitas pessoas nascem em Diamantina, crescem em Diamantina, envelhecem em Diamantina, morrem em Diamantina e nunca conheceram esse parque. Cada um transita na vida com o espelho que tem. Muitas pessoas nasceram, viveram, envelheceram, morreram, não é? E não conheceram esse parque. Como muitas pessoas já foram lá no parque, viram as mesmas cachoeiras que eu vi, mas muitas vezes não conseguiram ver com a beleza que nós vimos. Porque cada um vai ver as coisas com a beleza que possui interiormente. Então, Emmanuel vai dizer assim, se nós nos propomos retratar mentalmente à luz dos planos superiores, retratar, ou seja, refratar em nosso espelho mental as luzes do plano superior, é indispensável, veja bem o que ele diz, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Ou seja, que trabalho é esse? O trabalho é a dinâmica da atitude. Então, é necessário nós acordarmos todos os dias. É necessário nós vivermos todos os dias querendo definidamente melhorar a nossa atitude mental, melhorar o nosso espelho interior, para captarmos bem as imagens que a vida nos passa e para refletir, melhor ainda, a imagem que a vida nos passa. Então, Emmanuel, ele está nos convidando aqui para que nós tenhamos atitude mental, não é? Para que nós tenhamos atitude mental, ou seja, para que nós tenhamos uma mente proativa. Para que nós tenhamos uma mente proativa. E o que é ter uma mente proativa? É mantermos a nossa mente numa atitude dinâmica. Atitude dinâmica, o que é atitude dinâmica? É mantermos a nossa mente produtiva. Não deixarmos a nossa mente estagnada. Por que não deixarmos a nossa mente estagnada? Porque o próprio Emmanuel diz
que as águas estagnadas, elas tendem à morte e ao apodrecimento. Não é? Vamos lembrar de uma parábola muito interessante, né, que diz assim, né, que na Galileia existem dois mares, né? O mar da Galileia e o mar morto. O mar da Galileia é um mar piscoso, um mar que produz frutos, que sustenta a população que mora ali ao lado. E o mar morto, ele é um lar salobro, ele é um lar sem vida, ele não produz nada, e nem tem os seus peixes. O mar da Galileia recebe as águas e repassa, enquanto o mar morto recebe as águas e guarda para si. Um é o mar dinâmico, produtivo. O outro é o mar que parou, improdutivo, que não produz trocas, que não se oxigena, que não questiona em si. Agora, sabem o que é mais importante? É que em momento algum do Evangelho, nós vemos Jesus com os seus discípulos pescando ou navegando no Mar Morto. Jesus não existe uma passagem do Evangelho em que Jesus se localize no Mar Morto. Nós vamos encontrar assim, e entrando no mar, e entrando num barco que era de Simão, e junto aos pescadores da Galileia, e estando na Galileia, e junto aos trabalhadores da Galileia. Ou seja, Jesus sempre esteve junto ao mar que era piscoso, ao mar que tinha atitude mental, ao mar que era produtivo. Então, se nós queremos caminhar dentro das propostas cristãs, nós precisamos de atitude mental. Não sermos o mar morto, mas sermos o mar da Galileia, porque foi no mar da Galileia que Jesus convidou a maioria dos seus discípulos. Por quê? Porque eles estavam naquilo que Emmanuel disse aqui. Eles estavam em trabalho, e jogando a rede pelo lado direito, e pescando naquele dia, e atravessando no caminho a Gadara. Não é? Então Jesus sempre teve uma atitude dinâmica, e a atitude dinâmica estava intimamente ligado, né, ao mar da Galileia. Então, Emmanuel vai dizer assim, né, para nós fecharmos aí, né, e caminharmos para esse fechamento da nossa atividade. Emmanuel vai dizer assim: o trabalho é o roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dormirá estanque. Veja bem, sem ela, o mundo mental dormirá estanque, ou seja, estará paralisado. Então, é necessário que nós tenhamos atitudes mentais, que nós tenhamos uma mente proativa, que nós não fiquemos esperando do nosso centro espírita, da nossa casa espírita, o que a nossa casa espírita pode fazer para nós. Tem pessoas que entram para o movimento espírita, passam uma vida inteira, são papa-passes, papa-palestras, papa-estudo, mas na realidade não são proativos, não mudam em nada. Por que não mudam? Porque não têm atitude mental. Porque o espelho capta com deficiência e reflete com mais deficiência nisso. Então, nós não podemos estar na casa espírita esperando o que a casa espírita pode fazer por nós.
Mas, na realidade, nós temos que estar na casa espírita de uma maneira proativa, com atitude mental. Aonde eu me encaixo aqui? O que eu posso fazer aqui? Sairmos da inércia para uma atitude mental. Paulo, quando estava cego lá no deserto, quando Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, melhor seria se não recalcitrasses contra os aguilhões. Paulo cai cego, cai em dificuldades, não é? Mas ele não levanta e ele não questiona Jesus assim: Senhor, estou sofrendo muito, estou assim, estou assado, o que o Senhor pode fazer por mim? Não. Saulo diz assim: Senhor, que queres que eu faça? Saulo teve atitude mental. Bom, nós vamos ficar por aqui, não é? Espero que nós tenhamos atendido aquilo que se esperava, né, modestamente, do tema, né? Eu acho que é um tema muito bom, um tema muito gostoso de se trabalhar e um tema realmente necessário e amplamente produtivo, promissor para todos nós, né? Então, meus amigos, não esqueçam, né, do site bibliadocaminho.com.br, porque lá é um encontro com a doutrina espírita, com Kardec e Chico Xavier. Lá é um encontro com a realidade. Qualquer lição, qualquer livro que você acessar lá, você pode ter certeza que ele está de conformidade com o original. Qualquer coisa que você acessar lá vai estar de conformidade com o original. E foi bom também nesse trabalho que vocês viram como é importante trabalhar Emmanuel, né? Não trabalhar a esmo, né? Porque Emmanuel... Não trabalhar a esmo. Não, trabalhar Emmanuel nos seus mínimos detalhes, dentro daquilo que ele realmente nos propõe. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ora, ele compara a mente com o espelho e diz que a mente é o espelho da vida. Então, nós não temos o direito de mexer nestas coisas, de alterar estas coisas. Este é o pensamento de Emmanuel. Aliás, o nosso querido Martins Peralva, né? Alguns aí conhecem, a Vânia conhece, né? Ele tem um livro maravilhoso chamado O Pensamento de Emmanuel, né? Porque o pensamento de Emmanuel é um pensamento que nós temos ainda para estudar nos próximos 2 milênios que virão, né? Deixo aqui um abraço, né? Os meus agradecimentos a todos e a minha boa noite.